Eu tinha 4 anos, lá no Brasil, no Rio de Janeiro, em Niterói. Meu pai era surfista, eu surfava desde pequenininha. E aí tinha um long em casa, aí eu sempre andava sentada no long e meu pai tinha um conhecido que tinha uma pista de skate. Então eu fui um dia com meu pai acompanhando nessa pista de skate e aí eu comecei a fazer aula e nunca mais parei de andar. Foi amor assim à primeira vista. Eu era muito pequena, não lembro direito, mas eu acho que quando eu comecei a andar de skate eu até larguei um pouco assim o surf, eu só fiquei mais focada no skate mesmo. Mas eu amo surf, eu também surfo até hoje, mas é o meu foco mesmo no skate. Eu acho que o skate é muito sobre você se reinventar todos os dias. Você ir na pista, passar pelos seus medos, enfrentar os seus medos. Então acho que eu gostava muito disso, de ter um desafio. E eu acho que foi isso. Eu andava de skate, sempre tinha um desafio, sempre perdi uma manobra nova. Então acho que foi isso, sempre os desafios de passar todos os dias. Nada é fácil, né? Nada vem fácil. Então a gente tem que sofrer um pouco até para dar valor ao que a gente tem. Então acho que eu nunca pensei em desistir assim do skate. Foi meu amor, então acho que eu sempre vou continuar. Eu comecei a competir, acho que eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos, assim, tem um tempinho, mas obviamente o skate já era uma coisa muito mais respeitada do que era antigamente. Tinha meninas que já competiam, mas eu comecei ali foi meu primeiro campeonato, foi em Volta Redonda. Nem lembro direito do campeonato, só tem uma foto assim, mas foi ali que eu falei, caramba, eu quero competir, quero fazer isso. E aí, em 2018 teve que falaram que o skate ia para as Olimpíadas e tal. Eu falei, cara, eu quero para as Olimpíadas. Nunca imaginei andar pro skate para as Olimpíadas. Então, acho que ali criou um grande sonho de eu agora tentar disputar as Olimpíadas. Então, acho que esse sempre foi o meu objetivo, assim. Foi difícil essa fase, óbvio, pô. Fiquei por uma vaga assim para ir para as Olimpíadas, mas é o que é, né? O skate é o que é, então acho que é lutar para ir agora em 2024 para Paris e é isso. Se não der, vamos para outra, se não der, vamos para outra, mas é isso. 2016, conheci a Raíssa Leão em 2016. O meu primeiro campeonato brasileiro foi em São José dos Campos, já tem um tempão. E a gente começou a andar junto assim na pista, e a gente nunca mais separou, a gente sempre mantinha contato pelo Instagram, nossos pais também viraram amigos, então em todos os campeonatos a gente se via, criou uma amizade bem grande, ela é uma das melhores amigas do skate até hoje. E eu fiquei muito feliz, óbvio. Liguei pra ela assim que acabou as Olimpíadas, tava 500 mil coisas, mas só consegui mandar parabéns, fiquei muito feliz por ela. A gente conversou um pouquinho e ela não tava sabendo o que estava acontecendo, mas eu fiquei muito feliz, porque é um grande sonho dela, sempre torci muito por ela, então ver ela realizando esse sonho foi muito legal. O último campeonato que foi a pré-qualificação para as Olimpíadas foi em Roma, ano 2019, eu acho, 2019. E aí ali foi que o próximo campeonato era as Olimpíadas. E ali foi que a gente viu quem ia, quem não ia. E ali eu soube que eu não ia, mas ela me ajudou bastante. A gente conseguiu passar por essa fase juntas. A gente conversou bastante também. É difícil, mas é o skate, a gente sabe. Já estava preparada para isso também, mas ela me deu bastante apoio, assim. É o ápice do atleta, onde todo atleta quer chegar. Então, competir umas Olimpíadas, ainda mais o skate, que é novo, a segunda Olimpíadas agora, é totalmente diferente de competir um mundial. Mas não é tão diferente também, porque são as mesmas pessoas. O skate feminino está crescendo muito, evoluindo muito todos os dias, tem meninas novas.
Então vai ser muito mais difícil essas Olimpíadas do que foi de 2020, porque o skate feminino cresceu absurdamente depois de lá. Então, com certeza vai ser mais difícil. Eu acho que a gente, vamos supor, eu fui numa pista de skate, acertei a manobra, hoje eu acertei muito fácil, hoje eu acertei, sei lá, de primeira. Aí chego amanhã aqui e tento 20 vezes e não acerto. Eu falei, porra, acertei ontem de primeira, porque hoje eu não tô acertando e tal. Mas é uma coisa normal do skate, eu acho que você tem que mandar a manobra todo dia, quantas vezes for, mas pra botar no seu pé, mas isso me estressa bastante às vezes. Ano passado eu me machuquei, né? Eu operei o joelho. Aí eu fiquei bastante tempo sem andar de skate. Então eu tava no Rio, eu moro lá também, né? Então eu saí bastante com meus amigos, aproveitei também esse tempo, porque eu não tinha tempo antes para sair com meus amigos, para fazer todas essas coisas que eu sempre tava viajando. Então esse foi um bom tempo, eu acho, assim, para fazer novos amigos também, sair tem 17 anos, para ir pra festa, para fazer outras coisas. Então, acho que esse tempo foi importante também para mim, para eu ver também assim. Então, eu gosto de ir com os meus amigos, ir pra praia, surfar, ir pro cinema, jogar bola. Vai parecer até meio clichê, mas é importante, acho que todos os esportes, sabe? É tipo, nunca desistir. Se você quer realmente aquilo, você não tem que desistir, vai passar, todo dia vai ser um desafio diferente. E sem luta na vitória, né? Eu acho que você tem que lutar todos os dias por aquilo que você quer. E é isso. Bom, eu acho que tem muito aquele rótulo, né? Ou você anda na rua ou você anda campeonateiro. Eu gosto de fazer os dois, de verdade. Eu gosto de andar na rua, eu gosto de participar de campeonato. Então acho que eu não tenho muito um rótulo para isso, mas eu acho que são coisas diferentes, são objetivos diferentes. Quem quer andar na rua, quem quer fazer videoparte, mas eu acho que dá para fazer os dois mesmo assim, sabe? Eu acho que dá para competir, mas eu acho que tá dando pra fazer uma videoparte muito irada. Então acho que é isso. Eu gosto muito de Portugal, é a minha segunda casa, de verdade. Eu fiquei tava morrendo de saudade de vir aqui há um ano, minha família estava aqui toda. Então, eu acho que é bastante parecido com o Brasil aqui, a energia do skate, o skate está crescendo bastante aqui também e participar dessa evolução é muito legal. Então, a Liga Pro Skate é um exemplo, eu participei ano retrasado e agora já está totalmente diferente, estou muito feliz, estou muito ansiosa para participar de novo esse ano. Então acho que é isso, o skate em Portugal é uma grande evolução e eu gosto muito de participar disso.